podcast Cevada com Plutônio, produzido pelo Movimento de Cientistas Adventistas. Um podcast que fala sobre fé e ciência isoladamente ou tudo junto e misturado. No sexto episódio, falaremos sobre cristãos até que a universidade nos apostate, com a participação de Ednardo Ferreira, Tiago Vicente e Alexander Silva. Saudações anacrônicas, tudo bem com vocês? Agora o nosso episódio número 0006, mais uma vez aqui com os meus amigos Ednardo Ferreira, também Tiago Vicente. Boa noite, sejam bem-vindos. Boa noite, gente. Vamos lá bater esse papo aí. Boa noite a todos aí, mais um podcast. Rumo a 10 mil. Já temos 6, né? Meia dúzia. Então, o que motivou a gente fazer o bate-papo de hoje é um tema que é extremamente importante para nós, cientistas, não só adventistas, mas cientistas cristãos de todas as denominações, né? Temos aí pessoas que não são cientistas, que não são cristãos, que não são adventistas, enfim. Para você aí, o nosso grande abraço, dizer que é um prazer e uma honra ter você aí nos ouvindo, nos escutando, né, do outro lado aí do podcast. É muito bom a gente poder contar aí com os meus colegas de trabalho, um grande abraço para eles que estão acompanhando assiduamente o nosso podcast. E essa é uma pergunta que está vindo sempre à tona no meio acadêmico cristão, e é uma preocupação aí de, com certeza, muitos pais, né? Muitos pais, de alguns jovens também, mais conscienciosos. A pergunta é, né? A universidade, ela tem realmente esse impacto bombástico na vida espiritual das pessoas, a ponto de fazer a pessoa que era um crente, que era uma pessoa de igreja, que era um bom menino, uma boa menina, virar aí uma pessoa transviada, uma pessoa completamente ateia, ou então agnosticista, né? Ou então, quem sabe, uma pessoa que não guarda os valores da família judaico-cristã tradicional ocidental. A primeira pergunta que eu quero trazer para a discussão aqui é a seguinte: da onde vem esse conceito, da onde vem essa ideia de que a universidade ela traz essa grande ameaça para os nossos jovens cristãos? Se você não é um deles, quem sabe tem aí um irmão, então filho, filha. Eu quero perguntar aos nossos convidados hoje aqui, meus dois amigos debatedores, da onde vem essa ideia de que a universidade tira pessoas, especialmente os jovens, da igreja? Olha, particularmente eu confesso que eu não sei historicamente de onde vem essa história, mas uma coisa eu garanto. Em muitos lugares que eu já passei, muitos lugares, ambientes que eu já convivi, essa frase do tipo, meu filho entrou na faculdade, agora eu tô com medo, porque ele vai se perder, ou coisa parecida. O que já é curioso pelo seguinte: quando você pega a história das universidades no mundo, especialmente no Ocidente, que o nosso conceito é de universidade, partiram de instituições religiosas, né? Foram instituições católicas, protestantes nos últimos séculos, né? A tal da universidade secularizada, né, é coisa de talvez 150 anos para cá, 140, né? Então, historicamente, as universidades não nasceram num ambiente, digamos, ateu, agnóstico. Elas surgiram muito pelo contrário, em ambientes religiosos. Inclusive, a divindade, a busca por Deus estava dentro desse conceito. Mas realmente eu não sei dizer como isso virou o outro lado, tá bom? Mas o fato é o seguinte: todo mundo que é crente já escutou essa frase, nem que seja de uma vizinha, de uma parente: meu Deus, eu tô com medo do meu filho entrar na faculdade e se perder. Olha, ao meu ver, a faculdade, ela gera uma dificuldade de entendimento, porque eu entendo que, coincidentemente, ela ocorre num momento de vida de maior liberdade. Aos 18 anos, as pessoas costumam entrar na faculdade aos 18 anos. É nessa idade que eles costumam já, para quem tem mais condição, a ter carro. É ali onde talvez o menino foi levado pelo pai até o ensino médio, na escola, na porta da escola. É na faculdade que ele começa a ir de ônibus, a ter mais liberdade. Então, eu acho que talvez a faculdade seja uma desculpa para maior liberdade. Então, assim, eu não sei de onde veio isso, mas os acontecimentos que ocorrem simultaneamente à entrada
do cristão na faculdade também acontecem várias mudanças na vida dele, principalmente na questão de liberdade. Tiago, eu penso muito nessa linha que você falou, sabe? Porque quando o pessoal fala assim, quando o jovem entra na universidade, ele abandona a igreja, né? Muitos abandonam a igreja, e eu tenho certeza que cada um tem uma história de vida aí com um amigo, um conhecido, um irmão da igreja, um familiar. Praticamente 100% de nós aí que frequentamos igreja, que somos cristãos, vamos encontrar um caso desse aí em relação direta ou no máximo em segunda instância aí, né? Agora, a questão toda é a seguinte, eu até hoje, e não estou dizendo que não exista, tá? Mas a gente tem que ter em mente o seguinte, até hoje eu nunca vi um estudo que seja um estudo científico, sistemático, que estabeleça essa relação entre a faculdade e o abandono da fé cristã. E eu também não estou dizendo que ela não exista, mas eu gostaria de medir, de quantificar isso, né? E aí a gente pode pensar, o pessoal aí dos métodos quantitativos sabe bem do que eu estou falando. Você cria lá um modelo de equações estruturais, aí você modela ele, aí quem sabe você tem uma variável mediadora ali, né, moderadora e tal, você tem as variáveis latentes, as variáveis explícitas, você vai medir as explícitas e tal. Mas, enfim, eu queria saber estatisticamente qual que é o efeito dessa variável, o valor desse efeito, na saída observada, que é o abandono da fé. Porque a gente tem que entender o seguinte, né? Correlação não significa relação causal. Então, que existe uma correlação com o abandono da igreja, e entre o abandono da igreja e a entrada na faculdade, isso é óbvio, claro que existe. Mas eu lembro sempre quando eu estava fazendo, na época do meu doutorado, né, quando eu estava fazendo lá a disciplina lá de métodos inferenciais e etc e tal, a gente tinha uma situação que é o seguinte, o número de igrejas está diretamente relacionado ao número de assassinatos numa cidade. Quanto mais igrejas, mais assassinatos. Isso é fato, é correlação estatística, forte. Mas o que acontece? As igrejas aí estão incentivando as pessoas a matarem umas às outras? Será que a religião causa esse efeito aí mesmo? Não, é uma variável muito simples, muito óbvia, é o tamanho da cidade, né? O tamanho da população. Quanto maior a população, mais igreja e mais assassinato também. Então, é esse tipo de estudo que eu gostaria de ver. É um estudo sério que pudesse eliminar os fatores comuns e a gente entender o quanto de efeito efetivamente a universidade tem na saída do jovem da igreja, no abandono dos princípios da fé cristã. Porque, como o Tiago falou muito bem, cara, é um momento de transição da vida desse cidadão aí. Né? Aí eu queria correlacionar o seguinte, o guri que entrou na universidade, ou a guria, né, sentido genérico aqui, entrou na universidade e o que não entrou. E fazer um estudo, né, de repente uma análise de coorte ali, e ver, comparando esses dois grupos, qual que é a proporção efetiva da faculdade em cima, né, do que não foi, ou do que foi para um outro caminho ali, né, como a gente estava conversando antes, aí foi para o exército, foi direto para o mercado de trabalho. Né? Então, realmente é uma coisa para a gente pensar, né? Porque é muito fácil a gente pegar esse negócio aí que está circulando por aí e dizer, não, e repetir, né? Simplesmente dar uma papagaiada aí. Enfim, a nossa proposta aqui é a gente analisar, a gente pensar e ir um pouco mais a fundo, né? Uma coisa interessante também é o seguinte, é a questão de que também a faculdade, para a imensa maioria das pessoas, é uma caixa preta. Então, por exemplo, o quanto por exemplo, eu sou da geração da minha família, das minhas famílias, eu sou a primeira geração que foi para a faculdade, tá? Eu tenho 48 anos, nas minhas famílias, por parte de pai e de mãe, eu, minha irmã e alguns primos, fomos os primeiros a entrar na faculdade, tá? Então, meus pais não entraram na faculdade. Eu sei que alguns da geração dos meus pais e tios tinham esse preconceito com a faculdade, mas eu passei por ela agora. Então, por exemplo, eu não tenho medo da minha filha ir para uma faculdade. Então, o quanto, colocando mais um pingo aqui, né? O quanto esse preconceito com a faculdade é de um país onde até 20 anos atrás, menos de 2 ou 3% da população tinha acesso ao nível superior, né? O quanto era uma caixa preta que ninguém conhecia. Porque o mercado de trabalho, as pessoas conhecem. Você falou serviço militar, as pessoas conhecem. Carreiras sacerdotais, as pessoas conhecem, né? Enfim,
outros vagabundar em casa as pessoas conhecem, né? Mas o meu universitário era uma caixa preta para muita gente. Então, qualquer tipo de lenda urbana que fosse espalhar entre as pessoas podia se propagar muito. Então, eu também estou deixando mais esse fator personalizado. O quanto esse desconhecimento do que era aquele mundo contaminou gerações anteriores. E será que a minha geração vai ter esse preconceito tudo com os meus filhos? E Alex e Ednardo, uma coisa também que faz eu pensar é que às vezes esse mito, né? Igual você falou, enquanto não é estudado, aquilo é uma teoria, é um mito. Essa ideia de que a faculdade tire o jovem da igreja, eu crio até mais uma variável aí para esse teste que o Alex gostaria de fazer. Será que esse jovem que entra para a faculdade talvez não seja porque o percentual dos jovens que mais participam na igreja, esses jovens que são mais influenciadores na igreja, não são também um percentual que entra mais na faculdade, e aí quando ele sai da igreja, ele é o jovem que foi lembrado? Às vezes aquele jovem que estava ali no fundão, às vezes aquele jovem ali que foi até a adolescência e saiu da igreja, talvez ele não foi lembrado que um dia estava na igreja. Eu estou jogando isso para a gente, como cristãos, raciocinar que às vezes a gente fala coisas que talvez no nosso grupinho pode ser algo relevante. Talvez ali o grupo daqueles que fizeram faculdade, então tive amigos na faculdade e viram seus amigos saindo. E ter essa força de falar assim, a faculdade é um risco. Ou então, daquelas pessoas do passado, igual o Edinaldo falou, que viram pessoas entrando na faculdade e saindo da igreja e usando talvez, não estou falando de todos, mas às vezes até com uma desculpa para falar assim, não, faculdade não é tão bom. E esquecendo daquele amigo que também não entrou na faculdade e saiu da igreja. Então, assim, são muitas variáveis que nesse início aqui nós já conseguimos aqui até desenhar que isso tem mais um lado, talvez, de uma fantasia do que uma realidade. Tem um outro ponto também que a gente tem que entender, né, Thiago, nessa linha do que você falou. A gente tem que lembrar que não existe faculdade, pelo menos não universidade naquele estilo que a gente conhece, né, em cidade pequena, né, a não ser que a gente esteja falando aí de algum campus mais avançado, né, eu digo posto avançado, um campus agrícola, alguma coisa assim, ou então a faculdade confessional, alguma coisa nessa linha. Mas, via de regra, a universidade que é aquela que o pessoal meio que no subconsciente acredita que gera os problemas espirituais aí, elas são em cidades grandes, né? Então aí você imagina, você tem um elemento que além da faculdade, que é a cidade grande. E a cidade grande a gente sabe, a gente que é cristão, a gente sabe que oferece de tudo para todos, né? E cada perfil ali tem a sua isca, né? Numa cidade, assim. Então, são pontos que a gente precisaria avaliar, né? Um pensamento aí bem estruturado e, invariavelmente, ele teria que medir e tentar identificar e neutralizar essas variáveis todas aí. E isso que a gente está fazendo aqui, um bate-papo e tal, né? Agora você imagina um estudo aí sistematizado, que vai buscar um embasamento teórico e vai poder propor realmente variáveis a serem controladas num estudo desse, né? Mas, assim, o fato que a gente tem que trazer à discussão é isso, né? Até que ponto a universidade, de fato, tem esse impacto todo que a gente escuta tanto falar por aí, né? Eu acho que é algo que a gente tem que pensar. E assim, não tem como a gente também fechar os olhos por uma situação, é a questão do viés político-ideológico. A gente sabe aqui, estávamos comentando aqui na preparação do podcast, que existe uma preocupação, né, isso vem lá dos círculos evangélicos americanos, etc. e tal, que é a visão, né, de que a universidade ela é um centro de doutrinação de esquerda, né, marxista, gramscista, e por aí vai. Aí se traz aí todo
o racional aí em cima da escola de Frankfurt, e eu estava lendo um artigo da Gazeta do Povo aí que fala justamente isso, né? Como é que a universidade se degradou, como é que ela caiu, como é que ela, né, virou assim, que era para ser um centro de excelência, de formação de pensamento independente, etc. e tal, e acabou virando aí um reduto, né, do ensino do comunismo, né, de todas as vertentes aí, os spin-offs, né, e os sabores aí desse prisma da esquerda, né, e aí faz uma menção lá à Revolução Francesa, etc. e tal. Então, como é que vocês veem isso aí? É realmente a experiência de vocês? A universidade é um reduto marxista ou comunista de alguma forma? Eu queria comentar assim, razões pelas quais eu vou ampliar a pergunta. Esse jovem cristão, né? Porque assim, se ele chegou na faculdade ainda na igreja, a gente já sabe que ele não saiu, obviamente, antes disso. Não foi nem com 15, 16 ou 17. Esse jovem chegou na faculdade. As barreiras que eu veria dentro de uma faculdade, ou que eu vi, foram, primeiro, algum confronto, digamos, ideológico político, tá? A segunda barreira que eu veria, quando eu falo barreira, é um confronto onde esse jovem teria sua fé, teria sua experiência cristã confrontada, né? Onde ele poderia ser sacudido e cair, por exemplo, né? Tô criando aqui essa hipótese aqui, tá? Seria algum confronto ideológico? Seria alguma questão de a sua fé confrontada com alguma tese? O que eu veria hoje, um desafio para esse jovem que está chegando na faculdade, né? Vamos pensar que esse jovem cristão chegou na faculdade, passou no vestibular, cortou o cabelo se for homem, está lá todo feliz. Que tipo de coisas vão confrontá-lo na sua fé? Uma que eu enxergo é questões acadêmicas / científicas. Por exemplo, a questão do criacionismo. Às vezes o cara é criacionista e ele está num curso onde se bate muito na questão evolucionista, por exemplo. E ele pode ser colocado, né, em jogo sua fé, ele pode balançar devido aos argumentos. Você vai ter a questão, por exemplo, política ideológica, que em alguns cursos você vai ter o Jesus histórico, você vai ter um monte de outros confrontos que, de outras maneiras, podem confrontar os valores daquele jovem e ele, de um jeito ou de outro, ele pode se balancear. Também tem esse segundo aí, né? Mas tem um terceiro que eu queria destacar, que é a questão que já falamos lá no começo. Cara, o quanto é porque ele está no ambiente livre. Agora ele não é mais aquele menino que vai para a escola com o papai, que o papai comprova o livro escolar, né? Agora ele está bem mais livre para ser o caminho que ele quer seguir, né? Exatamente isso aí, e a gente tem que lembrar o seguinte, eu acho que você trouxe um gancho aí que a gente precisa fazer esse traceback aí da história toda, né? Até quando as universidades eram confessionais, 100% delas, né? Porque a gente tem que lembrar que as grandes universidades eram cristãs, né, no passado aí, pelo menos até as revoluções americana e francesa, né? Então essas universidades eram católicas e mesmo lá você tinha um certo espírito de rebeldia, né? Assim, talvez não no sentido como a gente está acostumado a ver hoje, mas havia sim essa provocação ao livre pensamento e tal, porque afinal de contas ali você, né, pelo menos as boas universidades, as famosas, você estava tentando formar pensadores ali, pessoas que iriam influenciar a sua geração e quem sabe até as gerações sucessivas, né? Então, depois, mesmo nesse contexto, você tem toda essa liberdade e aí depois você vem com a Revolução Francesa, né? E vocês sabem, acho que o nosso ouvinte aí também, que quando vem a Revolução Francesa, você vem com alguns valores. A Revolução Francesa é uma revolta, né? É uma reação ao sistema monárquico, né, e ao papado. Então aí você vem com uma proposta diferente, radicalmente diferente, que é: vamos eliminar a religião, porque a religião só causou problemas até aqui, e é graças à religião aí que a gente tem o domínio e tal. E aí, então, o que a Revolução coloca no lugar, né, da religião? A razão. Tanto é que é bem notório, bem famoso, conhecido no meio adventista, pelo menos, a questão da entronização da deusa da razão, né? Durante a Revolução Francesa, que se pegou uma prostituta, colocou ela numa liteira, né? E levou até a catedral lá em Paris e se entronizou, né, simbolicamente aquela prostituta como a deusa da razão, né? Enfim, por quê? Porque havia essa prerrogativa, né? Essa premissa da Revolução, que era destronar realmente a religião e colocar a razão no lugar.
E aí, como a gente vê que as nossas universidades, não só a nossa universidade, o nosso sistema cultural, ele bebe fortemente no iluminismo, né, no pensamento revolucionário francês aí, é óbvio que a gente vai encontrar muito desse espírito também na universidade. Agora, o que eu quero chamar a atenção, e isso não é tema para esse podcast, isso aí é tema para uma outra conversa, mas aqui já fazendo uma palhinha, é o seguinte: a gente tem que ter em mente o seguinte: a Revolução Francesa trouxe muitos males? Sim, trouxe. Né? Dentro da visão escatológica historicista, a gente sabe que a Revolução Francesa ela está profetizada em Apocalipse 11. Tá? Se você não sabe por quê, se você não concorda ou você gostaria de saber mais, procure aí o site lá, biblia.com, ou encontre uma igreja, então vá numa igreja adventista e peça ali um estudo sobre o Apocalipse, você vai entender aonde que a Revolução Francesa se encaixa ali. Né? Mas o fato é o seguinte: a Revolução Francesa trouxe muitas coisas ruins, mas ela se rebela não é contra a religião pura de Cristo. A gente tem que ter isso em mente. Tá? Então, assim, os revolucionários franceses, tinha muita coisa ali ruim? Claro que tinha, óbvio, ninguém está passando pano para uma série de atrocidades ali, né, e uma série de desvarios aí que vem do ateísmo, etc. e tal. Mas a gente tem que entender também que esse povo estava, sim, de fato, sendo explorado pelo papado, pela monarquia, por todo aquele estamento, né, todo aquele sistema de coisas que existia. Né? Então isso é extremamente relevante para a gente. Né? Então, antes de eu chegar a Revolução Francesa, condenar, jogar no lixo, né, tacar fogo em cima, proferir um anátema em cima disso, a gente tem que entender o contexto e entender que Deus ali também, assim como usou Nabucodonosor, assim como usou a Medo-Pérsia, né, e a Grécia e tal, para cumprir o seu propósito, Deus também estava usando uma coisa violenta que não era da vontade dele, mas também para corrigir alguns rumos aí que a humanidade estava tomando que precisavam, né, urgentemente ser corrigidos. Então, sim, de fato, a gente vai ter esse espírito, a gente vai ter, sim, digamos assim, uma exponência, né, dos ideais voltados à esquerda, assim como também à direita. Tá? Assim como também à direita. Não vamos dizer assim, universidade pública é antro do comunismo. Não, não é assim. Não é bem assim, né? Tem, sim, os seus vieses, mas também tem os seus vieses mais à direita e mais reacionários também, dependendo do professor, dependendo do curso, dependendo dos seus colegas, né? Do histórico da instituição, uma série de coisas aí. E isso que você está falando é importante porque muitas vezes a gente é tentado a sempre jogar o problema pro outro, pro externo. A Revolução Francesa, ela nos lembra que muito dos problemas que nós temos, eles às vezes nascem dentro de nós. A Revolução Francesa, ela foi nada mais, nada menos que uma revolta contra uma atitude dos próprios cristãos que estava errado. A ideia de você tentar criar uma teocracia, uma ideia de você tentar subjugar as pessoas, uma ideia de você tentar dominar interpretações bíblicas. E isso nos lembra que, às vezes, uma desculpa que a faculdade ela é um problema para os nossos filhos, às vezes está na fraqueza do nosso testemunho. Às vezes está na nossa fraqueza de, às vezes, responder aos nossos filhos que a gente não sabe. De que, às vezes, tentar dar uma resposta para tudo e o filho, talvez entrando numa faculdade, conheça pela primeira vez um argumento interessante de um outro lado, que nunca foi colocado para ele ter uma ideia daquilo. Até alguns anos atrás, eu vi, assim, por exemplo, aqueles filmes tipo Star Wars, né? Os rebeldes e não sei o que, se revolta contra o Império. Eu pensava, assim, sinceramente, que era tipo um estratagema do inimigo para colocar, assim, a rebeldia como uma coisa boa, né? E tudo que é organizado, tudo que é ordenado, tudo que é metódico, tudo que é sistemático, tudo como uma coisa ruim. Né? E eu acho que tem ainda, assim, essa pegada, né? Mas quando você começa a estudar mais a fundo a Reforma Protestante, né, e você pega alguma literatura, como agora estou lendo o Livro dos Mártires, né, de John Foxe,
que é um clássico, né, já lá do século XVI, sobre os mártires aí. Cara, assim, isso é muito forte. Na realidade, esses filmes todos que a gente vê, eles são paródias muito pálidas do que foi realmente a Reforma Protestante. A Reforma Protestante foi extremamente rebelde. Não é rebelde no mau sentido da palavra, né? Aquele espírito, aquele negócio assim de que eu vou morrer pela causa, né? Você pode tirar minha vida, mas você não tira minha crença, né? De que eu quero ter a liberdade de pensar, eu quero ter a liberdade de consciência, eu quero ter a liberdade de adorar quem eu quiser, do jeito que eu quiser. Isso é muito forte, né? A gente coloca esse pensamento, esse espírito, atribui ele à Revolução Francesa, né? A esse espírito aí mais progressista, mas esse era o espírito dos reformadores. E não é porque eles queriam tacar fogo no parquinho. É porque realmente eles viviam debaixo de uma opressão tremenda, tamanha. Eu sempre gosto de usar esse exemplo aí, né? Um exemplo lá como eu uso de vez em quando lá no programa Clássico dos Professores, no canal Adventistas Lago Sul, né? Que ajudou a gravar lá esse programa. O papado, ele tinha um poder tão grande, que se o Papa excomungasse um crente, certo? Ele podia fazer essa excomunhão post-mortem e a alma, de acordo com o que se acreditava na época, a alma do infeliz, se estava no céu ou se estava no purgatório, ele ia direto para o inferno. Então, assim, você consegue imaginar o tamanho desse poder? É um cara que tem poder para arruinar, para fazer o que quiser com você nessa vida e na vida do além. Então, esse espírito de rebeldia, né, de revolta, né, e não é aquela revolta violenta, não é aquele negócio assim, né, vamos criar uma revolução, vamos botar fogo nos ônibus aqui e tal, mas é aquele desejo, aquela sede, né, eu acho que é mais com a sede, aquela asfixia que anseia pela liberdade, né, a todo custo, que levou a esse pensamento. E aí vai, né, mais uma vez aí acontece esse mesmo problema, começa a se repetir agora no meio protestante, no século XVII, e aí nesse contexto, nesse burburinho, sai a Revolução Francesa. De novo, não estou dizendo que seja, né, não estou fazendo aqui uma apologia, né, a Revolução Francesa, mas a gente tem que entender esse contexto, a gente tem que enxergar na Revolução Francesa também as causas legítimas, também as causas justas, que ainda que foram tratadas por um meio incorreto, né, as causas em si existiam, a gente não pode negar que elas existiam, né, era fato isso. Um comentário também é o seguinte, você falando dos nossos heróis da Reforma Protestante, eles começaram no meio acadêmico. Foi um ambiente acadêmico, tudo bem, que não é a universidade que a gente conhece hoje, tá? A gente tem que tomar cuidado com anacronismos. Mas vamos lá, voltando aqui. Bem, pegando o gancho aí do Tiago, a gente tem que lembrar, do Alex, a gente tem que lembrar que esses heróis que a gente falou da Reforma Protestante, por exemplo, e alguns heróis que eram católicos na época, inclusive, tá? Esse pessoal era católico quando começou esse heroísmo, tá? Eles não nasceram protestantes, tá? Esse pessoal cresceu num ambiente acadêmico onde havia uma certa liberdade de estudo, de análise, tá certo? Havia essa liberdade e esses homens tinham um compromisso não apenas com Deus, sem dúvida, mas eles tinham um compromisso com, digamos assim, um rigor científico. Tudo bem que não tinha método científico nessa época como a gente conhece hoje, mas existia sim um pensamento crítico, um pensamento amplo, um pensamento, né, bem holístico sobre a verdade, sobre tudo. E isso só foi possível num ambiente acadêmico. A verdade só pôde brotar no ambiente, pelo menos do século XV para cá, num ambiente acadêmico, que hoje as pessoas têm medo, né? Então, lembrando sempre que mesmo aquele professor que a gente fica demonizando, né, porque ele é ateu, porque ele é agnóstico, porque ele é comunista, porque ele é homossexual, seja lá o preconceito que a turma use, esse cara, por mais que ele tenha pecados como qualquer ser humano, ele é acima de tudo uma pessoa que tem muita preocupação com a verdade. Tudo bem, a verdade dele não tem Deus. Agora imagine o que pode ser o poder de um universitário que, além de buscar a verdade científica, acadêmica, profissional, ele também tem Deus no coração. Então a gente tem que lembrar aqui, voltando, esses heróis bíblicos nasceram em ambientes acadêmicos, os mais recentes, né? E eu faço uma pergunta aqui pra gente, né, nessa questão, assim, de que às vezes nós vemos cristãos, assim, com tanto medo da faculdade, assim, até quanto os nossos estudos bíblicos que ocorrem
nas nossas igrejas são tão fracos assim. Igual o Ednardo falou, na academia, sim, e também em outros lugares, nós vamos sempre ver argumentos bons do lado não cristão. E isso não é uma questão só nossa. Vamos aqui para Gênesis, vamos para Noé. Será que foi fácil para ele construir um barco em terra? Será que ninguém ali não foi ali até ele rir dele? Porque, lembre-se, nunca tinha chovido. Vamos pegar algum outro exemplo, Daniel. Será que para Daniel foi fácil ali na corte de Nabucodonosor? Será que não tinha ninguém zombando que o Deus de Daniel não foi capaz de protegê-los de Nabucodonosor? Será que não tinha ninguém ali zombando de que os deuses da Babilônia não eram mais fortes? Vamos pegar aqui mais exemplos aqui, saindo um pouco da Bíblia e chegando. Será que nós, como os cristãos, esquecemos, por exemplo, que Babilônia, a grande Babilônia, ela até o século XVII, século XVIII, era considerada um mito? Será que no século XVIII algum cristão largou a igreja porque alguém falou com ele que Babilônia era um mito, já que ninguém nunca tinha achado um reino tão grande? O que falaríamos com essa pessoa? Alguém que tivesse no século XIX, que depois que se descobriu que Babilônia era realmente existia daquele jeito. Hoje temos o portal de Ishtar lá no Museu de Berlim. Então, às vezes, a gente toma sustos como esse porque talvez o nosso estudo bíblico na igreja esteja fraco. Talvez o problema esteja nós, igual como eu já falei antes, de às vezes falar que não sabemos. Quando o seu filho ou quando um amigo fala alguma coisa assim, mas e esses animais, papai, não parecem que um veio do outro? Parece. Qual é a resposta? Não sei. E talvez pior até, Tiago, do que não ter a resposta, é eu usar o argumento do autoritarismo, né? Não é o argumento da autoridade, é o argumento do autoritarismo, porque assim, olha, eu estou numa saia justa, eu não sei responder, então o que eu vou fazer? Eu vou usar o autoritarismo, né? Não, é assim porque é assim, pronto. É porque meu pai cria assim, porque a sua avó cria assim, então não me vem com essas baboseiras aí. Então assim, se ele tem um pai, uma mãe, um pastor, um líder de jovens, alguém lá dentro da comunidade religiosa dele que responde dessa forma, e lá na universidade ele vê assim, um professor que é inteligente, que é perspicaz, que é honesto quando ele não sabe alguma coisa, né, que ele valoriza a pessoa lá e tal, qual que vai ser a reação dele? Vai dizer assim, não, se eu quero ter liberdade, né, se eu quero realmente me sentir uma pessoa autônoma e competente, eu tenho que seguir o caminho desse professor aqui. É importante, eu não estou fazendo aqui, invertendo o jogo e dizendo que a culpa é nossa quanto igreja e tal, né? Porque sim, temos essas grandes tentações aí fora, temos esses problemas, mas a gente não pode, ao mesmo tempo que a culpa não é toda nossa, a gente não pode tirar a nossa parcela de culpa também. E eu quero pegar, Tiago, uma coisa que você falou lá atrás, que eu não queria perder o que você disse. Eu sempre costumo pensar da seguinte maneira, olha, você pega um menino, você manda ele para a universidade, se a religião dele é uma religião que não foi trabalhada, que ele não desenvolveu uma experiência pessoal com Deus, se a religião dele não foi burilada, inclusive pelos reveses, né, pelo caminho estreito que todos os cristãos precisam trilhar, o que vai acontecer? Ele vai chegar imaturo, espiritualmente imaturo na universidade, e aí você vai ter a seguinte situação. Você vai ter um menino de 6 anos de idade, que é o nível da religião dele, tá? Que ele sabe lá a historinha do Noé, do Jonas lá e tal, e nada muito além disso, porque ele não recebeu um incentivo, ele não recebeu uma base boa na sua igreja, na sua família, e vai colocar com um cara lá que é doutor, né? Tem pós-doutorado, não sei o que lá,
dentro de uma zoologia, de uma biologia evolutiva, dentro de uma geologia, alguma coisa assim, e aí pronto. E aí qual que chance? Aí é o Davi e Golias, só que ali, se o Davi ganhar, vai ser um milagre talvez até maior do que aquele bíblico, né? Então a gente tem essas questões aí. Por que eu vejo? Olha só, eu já tenho falado isso na minha igreja, e a última vez que eu falei isso, até arrumei uma celeuma lá. Teve jeito que veio falar comigo lá depois do momento que eu disse, né? Então assim, olha, você não leva seu filho lá na escolinha, né? No caso do adventista, a escolinha sabatina, no caso de outras denominações aí, na escolinha dominical, no caso dos católicos, não leva na missa lá na catequese. Aí é aquele negócio, o filho vê o pai indo na igreja, mas o pai e a mãe, né? Mas é aquela religião formal. Se não vê aquela religião atuando no dia a dia, no supermercado, na televisão, onde quer que a pessoa esteja, né? Aí chega meio-dia, né, no sábado, no domingo, assim, enfim, qualquer hora lá depois do culto, aí você janta o fígado da pessoa que pregou lá. E aí aquele negócio, você não incentiva, não leva lá no clube de desbravadores. Aquela questão assim que você deixa bem claro que a religião ali é um simples ritual na sua vida, né? Aí chega lá na universidade, aí o menino sai, né? Teve contato lá com o ateísmo, né? Céticas de várias formas lá e tal. Aí ele sai da igreja. Aí o pai chega assim, o comunismo, né, o marxismo cultural tirou meu filho da igreja, né? Come né, cara? É o marxismo mesmo? É a universidade? É o ateísmo que tirou seu filho de lá? Eu queria comentar também uma coisa que é o seguinte, mesmo no meio evangélico, especialmente no meio evangélico, tá? Tem algumas correntes doutrinárias que praticamente hoje tem um culto à ignorância. Eu já escutei pastores não adventistas, tá? Mas se queixando do seguinte, tem igrejas onde a próprio estudo da Bíblia não é recomendado. Olha só que absurdo. Porque se você estudar demais a Bíblia, você estará, e se aprofundar nela, ler livros, procurar estudar, fazer pesquisa, você estaria procurando um conhecimento humano, quando você deveria estar deixando o Espírito Santo conhecer tudo que você quer. A gente também tem que lembrar que existe é uma minoria, mas é um pensamento que está ali subreptício, né, que ele está ali no inconsciente de várias pessoas, que é o seguinte, o conhecimento humano me leva ao pecado, tá? Ele me leva ao pecado, porque quanto mais eu estudo, quanto mais eu sei, quem nunca escutou a avó falando, menino, para de estudar, senão tu vai ficar doido, né? Isso a gente também tem um certo viés, assim, eu já vi gente nesse nível de ignorância falando, esse meio acadêmico é perigoso porque estudar demais as coisas do mundo afastam a gente da coisa de Deus, ou temos que deixar o Espírito Santo nos conduzir, né? Como se o conhecimento fosse uma coisa ruim. Também tem um pouco desse fator maluco aí no meio. Ou como se o conhecimento não viesse por meio do Espírito Santo também, né? Porque quando você fala dessa forma aí, dá para entender assim que é aquela questão mais sensorial, o Espírito Santo meio que como uma entidade que baixa lá no crente, né? E aí ele vai... E olha só, o que a Bíblia fala, né? Toda boa dádiva e todo dom perfeito procede do Pai das luzes. Então, assim, se tem alguma coisa positiva na universidade, a gente tem que entender isso como sendo proveniente da divindade. Isso pode ser chocante para muitas pessoas, né? Mas você acha realmente que Deus não está usando a universidade para trazer conhecimento, para livrar as pessoas aí de ciladas, para aliviar o sofrimento? Claro que não é o conhecimento completo, a revelação perfeita, né, da divindade está em Cristo. A gente conhece através da Bíblia, da oração, da manifestação do Espírito Santo. Isso que vocês estão falando é importante, porque assim, se a gente acredita que Deus criou o mundo, de alguma forma a gente também vai encontrar ali aprendizados na ciência e principalmente nós vamos conseguir fazer umas correlações com a Bíblia. Eu lembro porque na faculdade a gente a questão vou dar um exemplo aqui, né, das eras geológicas, né, a gente fala dos milhões de anos e na faculdade, né, o pensamento dos milhões de anos é o que impera. Eu não esqueço de um dia que eu estava estudando sobre a questão de carbono 14 na minha aula, e um amigo meu que sabia que eu era cristão perguntou assim, Tiago, você não tem nenhum problema de ver essas questões de milhões de anos, não?
E eu fui para ele e falei: não vejo nenhum problema, porque eu entendo porque eles chegam a milhões de anos. Eles não acreditam, como eu, no catastrofismo. E isso era interessante para mim, porque antes da faculdade eu tive acesso a muitos livros da Sociedade Criacionista Brasileira que dava ótimos argumentos e visões bíblicas para nós entendermos até por que as pessoas pensam em milhões de anos. Então, quando eu fui para a faculdade e vi as pessoas falando de milhões de anos, não só não me atrapalhou na minha vida espiritual, como até reforçou, porque eu já sabia que eu ia esperar isso, eu já sabia das dificuldades daquele pensamento, eu conhecia o catastrofismo, né, que é a questão da ideia de que muita coisa aconteceu rápido, e eu já sabia até as dificuldades também do catastrofismo. Então, você saber a limitação daquilo que você pensa não é um problema. Na verdade, é a forma mais sincera de nós sermos, de entendermos que nem tudo a gente sabe, mas aquilo que a gente sabe não confronta com aquilo que foi estudado na Bíblia. Assim, são várias ciladas que a gente tem que escapar, né? A gente vê, não é tema para esse podcast aqui, mas a gente vê assim, não, eu estou indo para a universidade, aí eu me deparo com essas questões, então isso gera uma dissociação cognitiva, e uma dissociação cognitiva exige uma resolução de tensão, né? Então o que eu vou fazer? Eu vou fazer uma harmonização. Eu acredito na Bíblia, mas eu acredito também na evolução e tal. Enfim, como eu falei, é tema para um outro podcast, mas é um problema sério. Eu queria comentar também o seguinte, uma coisa importante, seja lá onde a gente for, seremos questionados. Por exemplo, se eu for na faculdade, eu vou ser especialmente questionado em questões, eu estou falando em termos do ambiente da faculdade, tá? Em questões de verdades, digamos assim, né? Verdades científicas versus posições cristãs, tá bom? Mas se eu for para um meio, por exemplo, financeiro, digamos que eu vá para o mercado financeiro trabalhar lá, eu vou ser questionado, talvez não no método científico, mas talvez eu seja questionado em métodos éticos de como ganhar dinheiro, até onde é quanto. Se eu for, por exemplo, um meio, sei lá, se eu for para uma polícia militar, eu vou ser colocado em situações em que a violência aparentemente vai ser uma opção interessante. Então, se eu for trabalhar na roça, por exemplo, eu vou para o meio do mato, como alguns estão fazendo, para fugir do pecado, não se engane. O pecado encontrou Adão e Eva lá no paraíso. Então, assim, a gente tem que tomar cuidado também com essa história de vamos fugir de ambientes do confronto. No Éden, a Satanás confrontou Adão e Eva. Então, onde a gente for, haverá confronto. Eu só queria tirar um bode da sala também antes, que é o seguinte, eu não vou falar de questões de comportamento na faculdade, é porque lá meu filho aprendeu a beber, meu filho começou a ir para as boates, para balada, esse tipo de coisa, porque, cara, qualquer lugar que você for, você vai ser exposto a digamos assim, essas tentações. A única diferença é que agora, como o Thiago falou, ou você tem a chave da casa ou você tem a chave do carro, tá? Então, ou em qualquer ambiente que você for, você vai ser confrontado de várias maneiras. E a gente tem que lembrar o seguinte, o inimigo sabe onde é seu calcanhar de Aquiles. Ele sabe onde é que ele pode te acertar. Tá? Então, como o Thiago também já comentou antes, a gente tem que se preparar muito bem espiritualmente ao longo da vida inteira, especialmente nessa juventude, até chegar na faculdade, porque aí depois eu vou pedir para os colegas comentarem sobre isso também, sobre as nossas experiências na faculdade, né? Que a gente está falando de teoria, mas a gente tem que falar das nossas experiências também, né? Eu queria só colocar uma coisa, Ednardo, assim, porque eu acho que em tudo na vida, né, a gente tem que buscar o equilíbrio, né? A gente não é zen budista e tal, não é oriental, mas equilíbrio é o segredo em quase tudo na vida, né? Porque, assim, eu quero falar aí com você que é líder de jovem, você que é pastor, ou, enfim, né, tem pessoas aí sob a sua influência. Às vezes a gente pode pensar enquanto líder, e isso é muito tentador para quem é líder, achar que a pessoa boa, né, é aquela que você fala e que não se opõe, que só te ajuda, que não contra-argumenta. E isso é um perigo tremendo, né? Porque quando você vai para qualquer área de educação que seja, não só na universidade, você se torna uma pessoa mais questionadora.
E o questionamento, ele não significa necessariamente um abandono da fé ou um desafio à autoridade, ainda que ele venha embalado dessa maneira. Né? Então, o fato de você ter uma igreja, de ter uma membresia, de ter liderados questionadores e que inclusive te desafiam, isso não necessariamente seja uma coisa catastrófica, uma coisa ruim que vai paralisar, né, a sua missão, o seu progresso aí. Mas isso aí pode simplesmente representar pessoas que estão, às vezes até de uma maneira agressiva, estão tentando resolver questões internas delas. Né? E o questionador, se você consegue oferecer uma resposta satisfatória, honesta e limpa para essa pessoa, ela vai te dar mais trabalho, sim, mas essa pessoa bem orientada e bem encaminhada, ela vai ser uma força muito grande que vai te facilitar muito o trabalho no médio e longo prazo também. Né? E eu posso falar com um pouquinho de experiência, porque eu estudei, né, minha graduação foi num colégio particular, uma área extremamente técnica, né, que é a parte de TI, que está dentro, de acordo com o MEC, está dentro do grupo das ciências exatas, e ali eu fui perseguido, ali eu fui ridicularizado diante de uma turma aí de 50 alunos, por causa da questão do sábado, né, por um professor que eu tinha me expôs lá, que eu tinha que explicar qual que era a lógica de não ir na aula sexta-feira à noite, e no sábado à tarde, né, que eu também tinha aula. Ali também escutei pessoas ali falando umas blasfêmias ali a respeito de Deus, da criação do mundo, da visão criacionista, né? E era uma universidade particular, privada, no caso, um curso técnico. Então, assim, tipo, aquele curso que todo pai conservador recomenda pro seu filho. Não, vai ali que ali não vai ter comunista, ali não vai ter esses trem todo, né? Depois eu estudei numa universidade pública estadual, depois numa universidade pública federal. Encontrei ali, em todos esses lugares, pessoas fazendo apologética lá ao comunismo, né, ao socialismo, lá, todos os viés de esquerda, e também encontrei gente fazendo apologia descarada também ao conservadorismo, né, ao reacionarismo. E vou dizer o seguinte, no último caso, né, na minha situação foi na UNB, o pior caso foi justamente, teve duas situações muito ruins, né, dois momentos muito ruins no meu curso, que um era um professor lá que era extremamente esquerdista, que era chato, era uma coisa assim que a turma toda tinha horror, né, da aula, e o outro caso era uma professora, também na mesma situação, a turma toda tinha horror da aula dela, que era um viés reacionário extremamente direitista, vamos chamar assim. Nesses dois extremos foram muito ruins. Então, o que eu quero dizer com tudo isso, né? A gente tem que abandonar essas ideias preconceituosas que a gente tem, não preconcebidas, mas preconceituosas, porque as coisas não são estereotipadas do jeito que a gente pensa que são, elas são muito mais complexas do que isso. E você vai descobrir que tem, no meio lá do joio, vai ter muito trigo bom lá, e às vezes você nem faz ideia quem são. Olhando, você não consegue dizer. Para eu dar já que o Edinardo falou, dar alguns exemplos aqui do que eu passei na faculdade. A faculdade, para mim, realmente, as tentações que eu tive não foram, e as provações que eu tive não foram muito nessa questão ideológica. Na verdade, eu tenho até bons testemunhos. Eu sou da área de exatas, né? Eu fiz engenharia, mas eu gostava muito de fazer matérias fora da área de exatas. Eu tenho um caso, né, que aconteceu na disciplina, né, de introdução à filosofia, que era ética. O professor, ele, por algumas questões assim, ele sabia que eu era cristão. E já no final do curso, né, ele foi fazer uma brincadeira, e ele fez a brincadeira, ele estava conversando e falou assim, porque estava falando sobre mitos, né? Como a gente pode ver na nossa sociedade aí, como pessoas acreditam no mito Adão e Eva. E ele, quando falou isso, ele olhou para mim. Nessa hora, eu bem rápido, eu levantei a mão assim, e ele falou, qual é a sua pergunta? Aí eu falei assim, professor, o que é postulado? E ele foi e falou, olha, postulado é uma afirmação ou fato que a gente admite sem a necessidade de uma demonstração. Aí eu sorri para ele sorriu para mim, ele não viu aquilo como uma afronta, e ele continuou a aula.
porque eu via que naquela oportunidade eu tinha que, de alguma forma, testemunhar para as pessoas de que o cristão também não é totalmente um avesso à ciência, né? A gente não tem, e isso até eu gosto sempre de falar com as pessoas, né? Não é que a gente não acredita na ciência, né? É que a gente não desacredita das verdades bíblicas. Então a gente acredita nas verdades bíblicas e a gente acredita na ciência. Mas a gente não acredita em tudo o que é teoria científica. Pessoalmente eu não tive, eu já vi que eu fui mais felizado, eu sou de computação, tá, gente? Fiz mestrado em transportes, são áreas de exatas. Inclusive a gente estava conversando em off antes de gravar, que infelizmente aqui não tinha pessoas hoje de outras áreas, né? Alguém de saúde, alguém de biológicas, alguém de, sei lá, da área de humanas, né? Porque seriam outras visões, provavelmente, que geralmente a princípio a área de exatas, especialmente computação e engenharias, não tem tantos dilemas, né, que a gente vai se confrontar. Mas eu tive experiências, por exemplo, com professores agnósticos que me liberaram no sábado numa boa. E eu tenho que admitir o seguinte: todos os pecados que eu cometi na faculdade, eu poderia ter cometido fora dela. Então, não cheguei a ser confrontado. E eu posso falar que eu sei que os colegas também não. Em nenhum segundo da faculdade eu pensei em sair da igreja. Não. Mas eu agradeço muito a uma base que eu tive, tá certo? Uma base não apenas religiosa, que eu, inclusive, minha família também está longe de ser uma referência religiosa em Fortaleza, mas assim, eu tive uma base, digamos, intelectual robustas e uma boa, como é que eu vou dizer, uma boa base bíblica e uma base tranquila. E assim, e quem eu vi saindo da igreja, sinceramente, quem eu vi saindo da igreja na faculdade, saiu, foi virar militar e saiu, foi virar comerciante e saiu, foi trabalhar na indústria e saiu, sei lá o que ele foi fazer. Às vezes foi até para uma faculdade adventista, uma faculdade evangélica, e saiu também. Mas isso não me assusta, não me assustou na época. E eu posso falar o seguinte: para as pessoas que têm medo da universidade, especialmente pública, eu recomendo muito o seguinte, eu recomendo bastante, papai e mamãe que está escutando aí, tá aí ainda tem medo desse bicho papão chamado faculdade. Eu te convido a ficar pelo menos um dia inteiro na faculdade. Eu quero que você vá para a faculdade que você quiser. Chegue lá 8 da manhã, 7h30 da manhã, e fique lá até 8 horas da noite. Pode levar sua pipoquinha, almoce lá, lanche, tá? Leve um celularzinho para passar o tempo e fique olhando o que você vai ver naqueles corredores. Eu te garanto, a imensa maioria dos estudantes quer apenas chegar, fazer sua disciplina e ir embora. A imensa maioria dos professores, ele quer chegar, dar aula dele e sair correndo porque ele tem que fazer pesquisa, tem que preparar a prova. A universidade real está muito, muito distante do terror, né, na minha opinião, que a gente vê tô falando nesse dia a dia, que a gente vê que a gente escuta falar de alguns outros irmãos, e mais ainda daqueles filmes americanos que a gente consome muito, né? Sinceramente, se tem aquelas faculdades, eu não cheguei a passar por ela não, tá? O máximo que você vai ter um monte de gente nos botequinhos do lado de fora. Mas é isso. Assim, a gente tem que desfazer alguns mitos, né? O Thiago estava contando a experiência dele numa área de exatas, eu contei da minha graduação, que foi na área de exatas, e eu recebi perseguição lá, e depois eu fui para as sociais aplicadas, né? Meu mestrado e meu doutorado foram em administração. E eu posso dizer para você, a minha experiência foi a seguinte: eu não me senti mais perseguido na universidade pública do que na privada. Eu não me senti mais em oposição à minha crença num curso de sociais aplicadas do que num curso de exatas. Então, assim, a gente tem que tomar cuidado com alguns mitos antigos e uns novos, né? Um exemplo de mitos novos, por exemplo, assim, que a ciência verdadeira, a ciência de Deus é da matemática. A ciência verdadeira, a ciência de Deus é do campo das exatas. Cara, isso não está na ciência e isso não está na Bíblia. Então, essas ideias aí realmente são muito complicadas. Tem um malabarismo muito grande para você conseguir defender elas aí. O fato é isso, né? Como o Ednardo falou, a melhor maneira da gente evitar que o jovem saia da igreja é dando uma base sólida para ele. Ele vai encontrar dificuldades, tentações na universidade? Sim, vai. Mas ele vai encontrar na vizinhança dele, vai encontrar, se ele tiver desempregado, se ele não estiver estudando, aí sim é que ele vai ser tentado, aí sim é que vai ser problemático. E como é que a gente faz isso aí? É tratando bem a nossa criança, né? Quando a gente começa de
pequeno a gente investe, a gente vive, a melhor maneira da gente converter alguém ao cristianismo é a gente sendo cristão. Né? E é muito difícil porque em casa a gente é quem a gente é. Não tem muita máscara dentro de casa, né? Então olha a importância da gente dar um bom testemunho para os nossos filhos. Eu tenho filhos pequenos aí, né? E é o caso aqui do Thiago e do Ednardo também. A melhor maneira de eu influenciar, eu não consigo garantir, porque o ser humano é dotado de livre-arbítrio, né? Fazendo uma referência ao nosso último podcast, episódio 5 aí. O ser humano é dotado de livre-arbítrio. Os meus filhos, eles vão ter total liberdade se eles querem ou não seguir a Deus. Mas se eu quiser aumentar as chances deles, eu tenho que ser um cristão em casa, e esse processo tem que começar de pequeno. Não adianta eu levar a vida espiritual deles assim aos trancos e barrancos de qualquer jeito e depois ficar culpando a escola de Frankfurt porque botou ideia ruim na cabeça deles e eles não querem mais saber de igreja, né? Porque na maior parte dos casos, não vou dizer em todos, mas a maior parte dos casos, pessoalmente, que a gente vê, não é isso que acontece. Palavras finais aí pra gente... Não, Alex, até antes das palavras finais, que é outra coisa também que a gente não pode esquecer e fica também como um incentivo aí para você que está entrando na faculdade, um incentivo aí, uma motivação para você, pai, que o filho está entrando na faculdade. Eu conheço várias pessoas que eram estudantes universitários e tiveram estudos bíblicos e entraram e viraram cristãos. Eu conheço histórias de professores universitários que se batizaram e viraram cristãos. Às vezes a gente vai com tanto medo de um lugar que talvez esteja ávido para escutar a esperança que a gente carrega no coração. Perfeito, muito bom. Gente, maravilhoso, né? É um tema aí que a gente pode voltar no futuro, porque a gente percebe aí que rende bastante. Tem muito conteúdo, muita coisa a ser dita. Quem sabe, como vocês comentaram, trazer pessoas de outras áreas aí para tentar agregar mais essa discussão, que eu julgo ela como inicial ainda, né? Muito embrionária. E, assim, palavras finais aí, poucas palavras, né? Para aquele jovem que está entrando na universidade ou está se deparando com algumas questões lá. Para os pais aí, eu acho que a gente já falou bastante aí ao longo do podcast, né? Mas como é que você arremata o episódio de hoje, Thiago e Ednardo? Eu diria, de repente, para esse jovem, é o seguinte, jovem, a faculdade vai ser uma experiência extraordinária para você e para sua família. Você vai ter uma visão de mundo gigante, né? E pegando o que já foi falado pelo apóstolo, onde se você acha que ali tem pecado, né? Ali superabunda a graça. Então, na verdade, esse mundo de conhecimento que você vai poder encontrar ali vai ser uma oportunidade tremenda de conhecer mais a Deus, tá? E de conhecer perguntas honestas de muitas pessoas honestas, que elas realmente têm questões verdadeiras e cruciais que podem até confrontar com o que a gente pensa. Mas imagine que ali pode ser uma tremenda oportunidade da gente levar o evangelho para essas pessoas, tá bom? E é um ambiente que vai ter vários desafios, mas com certeza vai ter número de oportunidade inacreditável. E lembrando que pessoas como Daniel, como a gente já citou aqui nesse programa, foram pessoas e seus amigos, né, elevaram o nome de Deus acima de tudo, não apenas pela questão das visões que eles tiveram, né, mas acima de tudo pelo testemunho de vida espiritual e também pelo conhecimento humano, tá? Lembrando que esses homens impressionaram o próprio Nabucodonosor, que era o império mais importante do mundo naquela época. Ele conseguia trazer as melhores cabeças de todo mundo conhecido, quer dizer, ele tinha dezenas de milhares de jovens tremendamente capacitados, tremendamente habilitados, e uma das maneiras que esse homem foi tocado por Deus foi pelo conhecimento desses jovens, ávidos por conhecimento, pessoas estudiosas, laboriosas, mas acima de tudo pessoas fiéis, tá? Então entenda, a faculdade, se você tá com um pouquinho de medo, cara, sério, larga isso e se joga, cara, se joga que lá vai ser maravilhoso. A minha dica aí para você que está entrando aí na faculdade é igual o Ednardo mesmo falou, vá. Você vai aprender muita coisa de Deus, muita coisa que vai abrir seu leque profissional para que você tenha muito mais oportunidades. E eu deixo um versículo, né? Tiago, capítulo 1, verso 5, diz o seguinte: se algum de vocês tem falta de sabedoria, peça a Deus que a todos dá livremente
de boa vontade e lhe será concedida. Vá à universidade, aproveite, aprenda, estude, continue lendo a sua Bíblia, indo para a igreja, que você vai ver toda a coesão entre a Bíblia e a ciência verdadeira. Bom, eu finalizo aqui dizendo que José do Egito, né, Moisés, Daniel, Nicodemos, eram eruditos, né, eram pessoas inteligentíssimas que eram inigualáveis na época deles e foram grandes instrumentos de Deus, né, para fazer coisas maravilhosas com o conhecimento espiritual, com o poder do Espírito Santo, mas que se empregou, né, que utilizou também o conhecimento humano que eles adquiriram nos meios seculares e nas condições mais desfavoráveis possíveis, possivelmente muito mais desfavoráveis do que a nossa. Então, em tudo a gente precisa ter equilíbrio, a gente precisa seguir o caminho da fé, assim como faziam os valdenses, né? Os valdenses eram um povo perseguido, pré-reformador, né, que vivia sendo caçado e exterminado aí pelo status quo, e usava como estratégia, uma das suas principais estratégias era mandarem seus jovens, né, para as universidades da Idade Média, lá procurarem pessoas com quem eles pudessem compartilhar o conhecimento da Bíblia, né, porque eles sabiam que no meio daquele povo, no meio daquele campo, eles iam encontrar pessoas abertas para o conhecimento, dispostas a enxergar as coisas de uma maneira diferente, a imaginar as coisas de maneira diferente, e ali muitos cristãos, né, muitas pessoas aderiram à fé valdense, porque realmente as universidades eram esses celeiros dessas características, né? Então, assim, cuidado, né, e humildade a gente precisa ter em todos os caminhos da vida. Na universidade não é diferente. E oferece-se risco na universidade? Sim, se oferece risco lá. Mas nenhuma situação, né, que a gente se depara na nossa vida, Deus não fez provisão para o nosso livramento. Em qualquer situação da nossa vida, a gente precisa estar em comunhão com Deus, na universidade não vai ser diferente. Então, tendo isso, a gente vai, sem dúvida nenhuma, ter sucesso e vamos prosperar tanto na nossa trilha secular quanto na nossa trilha espiritual também. Obrigado, né, o Thiago, o Ednardo aqui pela conexão de vocês, aqui pela participação no podcast de hoje. Foi muito enriquecedora, tá? Obrigado aí pelos valiosos comentários aí, todas as coisas que vocês trouxeram, experiência, né? Compartilhar um pouco aqui com a gente. Obrigado você também que nos escutou no episódio de hoje. Se esse podcast está ajudando você, se ajudou a trazer novas questões, considerações diferentes aí para aquilo que você pensa a respeito da universidade, não deixe de compartilhar. Se você concorda com isso que você ouviu, deixa os comentários aí, né, no nosso podcast aí no YouTube, no chat, nós vamos tentar responder na medida do possível aí. Se você concorda, discorda, não tem problema nenhum, pode colocar aí seus comentários e, enfim, vamos fazer esse podcast chegar em quem precisa, né? Um abraço para você, a gente se encontra na próxima semana às 17 horas, então na quinta-feira a gente lança mais um episódio Cevada com Plutônio. Até lá! Você já nos segue nas redes sociais? Não? Então siga-nos agora mesmo no Spotify e inscreva-se no nosso canal no YouTube. Assim, você não perde nenhum episódio do nosso podcast que vai ao ar toda quinta-feira, às 5 horas da tarde. E se você é adventista, aluno ou titulado com mestrado ou doutorado em qualquer área do conhecimento, faça parte do movimento Cientistas Adventistas. Mande um e-mail para cientistasadventistas@gmail.com. Será um prazer ter você conosco. Aviso! O Movimento de Cientistas Adventistas é um ministério de apoio que não possui vínculo jurídico ou administrativo com a organização da Igreja Adventista do Sétimo Dia. O podcast Cevada com Plutônio não fala em nome da Igreja Adventista do Sétimo Dia, suas instituições, ministérios oficiais, obreiros ou colaboradores.